Você já perdeu peso mais de uma vez na vida? Já sentiu aquela euforia da roupa ficando folgada? Do número na balança caindo? Da sensação de controle? E depois, você voltou. Não é nem que você tenha desistido. É que algo dentro do seu corpo parecia puxar você de volta. Uma fome que não era fome. Um cansaço que não era preguiça. Uma vontade impossível de ignorar. E aí vem aquela pergunta que dói. Por que eu não consigo manter? Você olha ao redor e parece que tem gente seguindo dieta há anos. Gente que fez cirurgia e mudou de vida. Gente que jejua e emagrece. Gente que conta calorias e funciona. E você? Você já tentou quase tudo, ou tudo, e nada durou. Esse vídeo não é sobre mais um método. É sobre o que ninguém te explica quando te vende a solução. Primeiro, você precisa saber disso. O problema não é você. Não é falta de disciplina, não é fraqueza, não é autossabotagem. É biologia. Seu corpo tem sistemas de defesa que você não controla com força de vontade. Ele reage a tudo que você faz como se estivesse protegendo você de uma ameaça. E é exatamente por isso que quase tudo que você tenta falha. Não porque você falhou. O verdadeiro problema está acontecendo agora, enquanto você me assiste. É invisível, mas ativo. O seu corpo está defendendo o peso que você tem neste momento como se fosse a única versão segura de você. Ele não sabe que você quer emagrecer. Ele só sabe que sempre que você tenta, ele sente perigo. Então ele reage, aumenta a fome, diminui o gasto de energia, desacelera o metabolismo, te deixa mais cansado, mais ansioso, mais obcecado por comida. Tudo isso não é psicológico, é hormonal. E se você não entender isso, vai continuar lutando contra o próprio corpo até desistir de novo. Porque o corpo sempre vence, sempre. E o pior, quanto mais vezes você tenta e falha, mais forte fica essa defesa, mais resistente fica o seu organismo. Até que chega um ponto em que você come menos do que comia antes, e ainda assim não emagrece. Essa é a armadilha biológica que ninguém explica. Imagine que o seu corpo é uma casa com dois sistemas de energia, um movido a lenha e outro movido a eletricidade. A lenha é a gordura armazenada. A eletricidade é o açúcar que vem da comida. Toda vez que você come carboidratos, a casa liga o sistema elétrico. É rápido, fácil, disponível. E enquanto a eletricidade estiver ligada, a lenha fica intocada no depósito. Agora imagine que você vive ligando e religando a eletricidade o dia todo. Café da manhã, lanche, almoço, lanche de novo, janta, sobremesa. A casa nunca precisa queimar lenha. A gordura fica ali, guardada, protegida, intocável. Você pode até comer pouco, mas se você comer frequentemente, o sistema elétrico nunca desliga. E a lenha continua acumulada. O erro que sabota tudo não é comer demais, é comer o tempo todo. A gente foi ensinado que precisa comer de 3 em 3 horas para não desacelerar o metabolismo, que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, que beliscar entre as refeições mantém a energia alta. Tudo isso parece fazer sentido, mas vai contra a forma como o corpo humano evoluiu por milhares de anos. Antigamente, a gente não tinha comida disponível o tempo todo. O corpo foi feito para alternar, momentos com comida e momentos sem. Esse ritmo é o que ativa a queima de gordura, mas hoje, a gente nunca deixa o corpo entrar nesse estado. E por isso, a maioria das dietas falha antes mesmo de começar. Mas existe um mecanismo no seu corpo que foi feito exatamente para isso, para acessar a gordura quando a comida não está disponível. Esse mecanismo não é novo, não é uma moda. Ele existe desde sempre. Está em você agora, só está desligado, porque você nunca deu tempo pro corpo ativá-lo. Quando ele acorda, seu corpo para de depender de comida constante. Ele começa a usar o que já tem armazenado. A fome diminui, a energia se estabiliza e a gordura, finalmente, começa a ser usada como ela sempre deveria ter sido, como combustível. Vamos falar da verdade sobre o começo. Nos primeiros dias, o corpo ainda está no modo antigo. Ele sente falta da glicose constante. Você pode sentir fome, irritação, cansaço, até um pouco de dor de cabeça. Isso não é fraqueza. É o corpo percebendo que o padrão mudou. Ele ainda não confia que você vai sustentar isso. Então ele manda sinais. Ei, cadê a comida? Esses sinais vêm em forma de grelina, o hormônio da fome. Mas tem algo importante aqui. A grelina sobe em ondas. Ela não fica alta o tempo todo. Se você esperar, ela cai sozinha. E no meio desse processo, o corpo começa a produzir outro hormônio chamado glucagon. Ele é o sinal para o corpo começar a liberar energia armazenada. É o começo da virada. Pensa no seu corpo como um carro híbrido que pode rodar com 2 combustíveis, gasolina ou bateria. A gasolina é a comida que você come. A bateria é a gordura que você carrega. Quando você abastece com gasolina toda hora, o carro nunca usa a bateria. Ele nem tenta. Porque por que ele iria buscar energia guardada se a energia imediata está sempre disponível? Agora imagina que você para de abastecer direto e deixa o tanque esvaziar. O carro entra em modo híbrido. Ele começa a usar a bateria.
bateria. Só que para isso funcionar de verdade, você precisa dar tempo. Se você abastecer de novo antes da bateria ativar, o processo nunca completa. É por isso que dietas que te fazem comer pouco, mas comer o tempo todo, não funcionam. Elas mantêm o corpo no modo gasolina. Mesmo comendo menos, você nunca entra no modo bateria. Nunca acessa a gordura de verdade. Depois de alguns dias, algo muda. A fome para de ser desesperadora. A energia que estava oscilando começa a se estabilizar. Você percebe que consegue ficar horas sem comer e não sente aquela urgência. Isso acontece porque o corpo finalmente ativou a queima de gordura como fonte principal de energia. A insulina, que estava alta o tempo todo bloqueando o acesso à gordura, agora fica baixa por períodos longos. E nesses momentos, o corpo libera ácidos graxos das células de gordura e os transforma em energia. Você está literalmente se alimentando de você mesmo. E é assim que deveria ser. Esse é o ponto que a maioria das pessoas nunca alcança, porque elas desistem antes da virada. Acham que aquela fome inicial é eterna, mas não é. É só o corpo recalibrando. Quando você está nesse estado, o corpo usando gordura como energia, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. A insulina fica baixa, o que permite que a gordura saia das células. O glucagon sobe, sinalizando para o fígado liberar glicose armazenada e depois mudar para gordura. O hormônio do crescimento, que ajuda a preservar massa magra, aumenta. A adrenalina e a noradrenalina sobem levemente, te dando foco e energia, mesmo sem comida. E o corpo começa um processo chamado autofagia, onde células velhas e danificadas são recicladas para gerar energia e renovar tecidos. Muita gente acha que ficar sem comer deixa o corpo fraco, lento, sem energia, mas a verdade biológica é o oposto. Quando você está em jejum prolongado, não falando de fome crônica, mas de períodos planejados sem comida, o corpo se torna mais eficiente. Ele não desacelera, ele otimiza. Por quê? Porque evolutivamente, você precisava ter energia para caçar, para buscar comida. O corpo foi feito para funcionar bem, mesmo sem comer o tempo todo. Na verdade, ele funciona melhor assim. O medo que todo mundo tem é: mas se eu ficar sem comer, eu não vou perder massa muscular? Parece lógico. Se você não come proteína, o corpo vai buscar proteína nos músculos, certo? Errado. O corpo não é burro. Ele não vai destruir o que te mantém vivo e funcional logo de cara. Músculo é tecido caro. Ele consome energia. Ele te move. Ele te protege. O corpo só sacrifica músculo em situações extremas de inanição real, quando não há mais gordura para queimar. Mas enquanto você tem reserva de gordura, o corpo prioriza ela. E mais, durante o jejum, o hormônio do crescimento aumenta em até 500%. Esse hormônio protege o músculo. Ele sinaliza para o corpo: preserve a massa magra, queime a gordura. Então não, você não vai perder músculo por pular o café da manhã ou fazer jejum de 16 horas. Você perde músculo quando come pouco por meses, não dá estímulo pro corpo, exercício e não dá descanso suficiente. Mas jejuns curtos e bem feitos, eles protegem o músculo, não destroem. Emagrecer é só o efeito visível. O que acontece por dentro é ainda mais poderoso. Quando você reduz a frequência das refeições e dá tempo pro corpo usar gordura, a inflamação celular diminui. As mitocôndrias, que são as usinas de energia das células, ficam mais eficientes. O cérebro começa a produzir mais BDNF, uma proteína que protege neurônios e melhora a memória e foco. O pâncreas descansa. Ele para de produzir insulina o tempo todo, o que reduz o risco de resistência à insulina e diabetes tipo 2. O fígado, que vivia sobrecarregado processando açúcar direto, começa a se regenerar. As células envelhecidas são recicladas pela autofagia, o que desacelera o envelhecimento interno. E o mais importante, você reconecta com os sinais reais do corpo. Você começa a perceber a diferença entre fome de verdade e vontade de comer por tédio, por ansiedade, por hábito. Você recupera o controle, não pela força de vontade, mas porque o corpo voltou a funcionar como era para ser. Dietas tradicionais te fazem comer menos, mas comer o tempo todo. Elas mantêm a insulina alta, o corpo no modo armazenamento e você lutando contra a fome constante. Jejum intermitente faz o oposto. Ele ensina o corpo a alternar entre alimentação e queima de gordura. Cirurgia bariátrica reduz o estômago, mas não muda o sistema hormonal. Por isso muita gente volta a engordar anos depois. Dietas low carb reduzem insulina, o que é ótimo, mas se você come de 3 em 3 horas, o corpo nunca entra no estado profundo de queima. O segredo não é só o que você come, é quando você come. E quanto tempo você dá pro corpo funcionar sem comida entrando. Imagina acordar e não sentir aquela urgência de comer imediatamente. Imagina passar pela manhã com clareza mental, energia estável, sem oscilações de humor. Imagina olhar pra comida e ela não ter mais aquele poder sobre você. Não porque você se reprime, mas porque o corpo não está mais gritando: preciso de energia agora. Você come quando é hora. Você sente saciedade de verdade. E entre uma refeição e outra, você vive sua vida sem pensar em comida. Isso não é utopia. É o corpo funcionando em equilíbrio. É o que acontece quando você para de lutar contra ele e começa a trabalhar
sonhar com ele. Você deixa de ser alguém que está sempre fazendo dieta e se torna alguém que simplesmente entende como funciona. E essa mudança de identidade muda tudo. Se você quer começar, comece simples. Não precisa fazer jejum de 24 horas logo de cara. Comece atrasando o café da manhã 1 hora, depois 2, ou pule ele e vá direto pro almoço. Entre o jantar e a próxima refeição, deixe passar pelo menos 12 horas, depois 14, depois 16. O corpo se adapta. Não force, não sofra. Deixe o processo acontecer. E durante as refeições, coma comida de verdade. Proteína, gordura boa, vegetais, evite ultraprocessados. O resto é tempo e consistência. Se esse vídeo te fez entender algo que você não entendia antes, deixa um like. Se inscreve no canal para acompanhar a série completa sobre como o corpo realmente funciona. E se quiser, me conta nos comentários qual método você já tentou e o que aconteceu. A gente se vê no próximo.